Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Braz, da Igreja Batista Nova Filadélfia de Ipuá, São Paulo, e quero nesse momento, mais uma vez, trazer uma palavra para o coração de todos aqueles que porventura vier assistir esse vídeo. Hoje é dia 29 de março de 2020. Estamos em recesso desde o dia 16, estou com muita saudade de toda a igreja, mas se assim é o propósito do Senhor, iremos continuar seguindo as normas das nossas autoridades e sabendo, que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Quero que você saiba que tudo que tem se passado, essa pandemia a nível mundial, não é por acaso. Deus tem um propósito nisso. Com certeza, para aqueles que confiam no Senhor, nós vamos sair mais fortes lá no final do que quando entramos nesses confinamentos, nessa luta. Confie no Senhor, saiba que Ele está com você. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Se você ama o Senhor, fique tranquilo. Deus tem grandes coisas no meio de tudo isso que está acontecendo. A gente às vezes volta o olhar só para as coisas ruins, mas Deus tem coisas boas também a nos ensinar através de tudo isso. Eu creio nisso. Amém? Pois bem, como eu tenho uma palavra para trazer para vocês, então desde já eu já quero ler 2 versículos na palavra do Senhor, onde quero tirar alguma meditação para nossas vidas. Amém? Quero ler com você no livro de Jó, capítulo 38, versos 1 e 2, onde está registrado assim: Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, fala os corações de cada um que vier assistir esse vídeo, ó Pai, como o Senhor tem falado no meu, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que quebranta os corações, que venha, Senhor, fazer com que possamos separar momentos para meditar na Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra e pensar no que o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, ó Pai. Que assim seja comigo, que assim seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com você sobre o tema Compreendendo os planos de Deus para nossas vidas, ok? A escritora Evelyn Christensen, em seu livro Ganhando através da Perda, ela conta um caso que achei interessante. Ela fala que seu marido, que é pastor de uma igreja, ele resolveu dar um estudo sobre o livro de Jó, na escola bíblica. E ele pediu que toda a igreja lessem o capítulo 1 do livro de Jó, e na escola bíblica, ao invés dele fazer pergunta, eles iriam fazer pergunta para ele. Os membros iriam fazer pergunta para ele. E ele resolveu usar uma estratégia, sabe aquela estratégia de quebra-gelo, que a gente faz? Ele disse o seguinte: cada um que fizer uma pergunta para mim e eu não souber responder, o autor da pergunta vai ganhar $1. E assim foi. Começaram a fazer na escola bíblica, começaram a fazer perguntas para ele, e ele respondendo, quando de repente o seu filho Kurt, de 7 anos de idade, levantou uma das mãos. E sob as gargalhadas da igreja, ele falou: Pois não, filho, pode fazer a pergunta. E ele perguntou para seu pai: Pai, nós temos aprendido na escola bíblica que Deus abandonou Jesus e não pôde olhar para ele quando ele estava levando sobre si os nossos pecados. Como é que Deus deixou Satanás falar com ele no céu? E sob fortes gargalhadas de toda a congregação, o pai tirou $1 do bolso e falou para o filho: Você acaba de ganhar $1. Irmãos e amigos, nem todos
os escritos das Escrituras podem ter uma resposta, né? Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então, nós vamos trabalhar com as que nos pertencem. Vamos trabalhar, tirar lições maravilhosas da vida de Jó, com aquilo que nós podemos explicar. Porque as que não podemos explicar pertencem a Deus, diz a sua palavra. Então, não vamos querer aqui tecer palavras sem conhecimento, tentando assim escurecer os desígnios de nosso Deus para nossas vidas, como diz o versículo que nós lemos no início. Existem perguntas difíceis para o nosso entendimento, mas que podem ser perfeitamente respondidas, como por exemplo, por que Deus permite sofrimento de pessoas justas ou fiéis a Ele? Pessoas justas, fiéis ao nosso Deus, e elas sofrem também. Por que Deus permite isso? Tendo a palavra de Deus como nosso norte, como nosso ensinamento, vamos tentar responder a essa pergunta, né? Que também parece difícil, mas que existem respostas para ela, que foi mais ou menos o que aconteceu com o servo de Deus, Jó, né? Que sofreu tanto sendo ele um homem justo. A primeira resposta que eu quero compartilhar com você para essa pergunta, por que Deus permite sofrimento para os justos, para os fiéis, a primeira resposta pode ser esta: as provações, o sofrimento podem não ser um castigo de Deus, mas uma homenagem ao fiel. Você pode entender isso? Jó não podia entender por que Deus permitiu que Satanás o oprimisse. Ele sabia que era um homem justo e por isso mesmo foi que Jó falou, reclamou o tempo todo, desde o capítulo 1 até o capítulo 37 do seu livro. Ele era um homem justo e estava sendo severamente provado por Deus. Mas por que Deus provou Jó? Por que Deus deixou o sofrimento vir sobre a vida de Jó? Jó não sabia o que ele não poderia nem imaginar, é que foi exatamente pelo fato de ele ser um homem justo que Deus o selecionou entre tantos outros, porque Deus sabia que Jó não iria o decepcionar. Jó não iria decepcionar Deus em meio a esta provação, que Deus tinha um plano para a vida de Jó. Quando você entende isso em meio à tribulação, você vai se dar conta de que Deus não está alheio aos nossos sofrimentos, nem está nos punindo quando nós estamos sofrendo. Ele não está punindo por causa de pecado algum, mas Deus está nos homenageando pela nossa fidelidade. Se você está sofrendo sendo uma pessoa justa, Deus está te homenageando pela sua fidelidade. Deus está te dizendo: filho, filha, permita-me usar você como exemplo para que veja o meu agir através da sua vida. Foi o que aconteceu com Jó quando perdeu saúde, filhos e bens. E pode acontecer comigo. E com você também. Mas permanecermos firmes, no final de tudo, será tudo para a glória do Senhor. Amém? Segunda resposta que vejo a essa pergunta: por que os fiéis também sofrem? Deus tem um propósito em todas as coisas. É por causa disso, porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Depois do longo período de silêncio, desde o capítulo 1 até o capítulo 37 do livro de Jó, Deus se manifesta para contestar os amigos de Jó, o acusando pela sua enfermidade, bem como as palavras proferidas pelo próprio Jó, que por falta de conhecimento questionava o seu sofrimento. Veja o que Deus disse: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Segundo o dicionário Aurélio, o significado de desígnios é projetos,
planos, propósito ou vontade. Embora Jó ainda não tivesse entendido, Deus havia escolhido para concretizar nele o seu projeto, o seu propósito, os seus planos. Deus não havia o esquecido, nem tampouco Deus o escolheu para entregar nas mãos de Satanás, mas Deus o escolheu para realizar nele os seus desígnios, os seus planos. Não temos, Deus não tem como realizar os seus planos através da vida de quem não tem compromisso com Ele. Porque eles desistem no meio do plano de Deus e frustram a vontade de Deus. Mas Deus escolhe homens e mulheres comprometidos com a sua palavra para realizar os seus planos. Ainda que esses planos nos tragam sofrimento, Ele continua nos fortalecendo, nos consolando em seu espírito, até que o seu plano seja concluído em nossas vidas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na hora da provação, na hora do sofrimento, você é capaz de ver Deus agindo para realizar através da sua vida os seus propósitos? Deus espera isso de nós, meu irmão e meu amigo. Terceira resposta que vejo para essa pergunta, por que os fiéis também sofrem? Deus se manifesta de várias formas. É porque Ele se manifesta de várias formas que às vezes Ele permite o nosso sofrimento. No texto que eu acabei de ler, no início, no capítulo 38, no verso 1, diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O Senhor tem multiformes meios de manifestar em nossas vidas. Para Elias, nós conhecemos a história de Elias. Então, para Elias, ele não se manifestou no fogo como era esperado. Ele não se manifestou no vendaval, que também poderia ser esperado. Grandes movimentos. Ele não se manifestou num terremoto que treme a terra. Mas ele se manifestou numa brisa suave, diz a palavra do Senhor. Porém, para Jó, depois de um longo período de silêncio, Jó sofrendo, desde o capítulo 1 até o 37, Deus não se manifestava. Agora no 38, no versículo 1, Deus se manifestou, mas no meio de um redemoinho, no meio de um tornado. Você já viu o que é um tornado? Aquilo que a gente assiste na televisão nos Estados Unidos? O que é um tornado? É uma coisa horrível. É algo que, se você cair no meio dele, no olho desse tornado, não há esperança para a vida. Ele consegue erguer carros, casas, caminhões. Um tornado não é coisa bonita de se ver, mas aprove a Deus se manifestar a Jó em meio a um tornado, em meio a um redemoinho. Foi assim que ele se manifestou a sua presença. Foi assim que ele quebrou seu silêncio diante de Jó. Talvez seja esse o motivo que mais nos impede de ver Deus se manifestando em nosso favor. Porque queremos a manifestação de Deus de Elias, na brisa suave. Mas não aceitamos a manifestação do Deus de Jó, no meio do redemoinho, no meio de um tornado. Queremos sentir a brisa suave do Espírito Santo, mas não queremos ouvir Deus no meio de um redemoinho. Deixa eu te dizer uma coisa. O Deus de Elias, o Deus de Jó, o meu Deus e o seu Deus é o mesmo ainda hoje. Ele não mudou nada, ele continua sendo o mesmo. O que ocorre é que é muito difícil ver Deus operando em meio a uma tempestade. É muito difícil ver Deus operando num leito de enfermidade. É muito difícil ver Deus operando na agonia de uma perda de um ente querido. Mas se permanecermos firmes, no final,
tudo será para a glória de Deus. No final, todos seremos tocados pela brisa suave do Deus de Elias, que continua operando em nosso meio, em dias difíceis. Desculpa aí, vamos continuar. Deixa eu te falar uma coisa. Quase sempre, antes de Deus falar conosco no meio da brisa suave, Ele permite que experimentemos a fúria do redemoinho, porém Ele jamais nos abandona. Quando Deus falou com Elias no meio da brisa suave, Ele já tinha falado várias vezes no meio do turbilhão e da perseguição de Jezabel. Jó, assim que Deus falou com ele no meio do redemoinho, ele, como homem justo que era, mudou totalmente o seu comportamento. E a primeira mudança foi tapar a boca, que falava e reclamava demais. No capítulo 42, versos 3 e 4, diz: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Deus se manifesta no redemoinho para nos polir, para nos tirar a nossa arrogância. E creio que é isso que Ele está fazendo nos momentos atuais. Nas horas difíceis em nossa vida, Deus não quer reclamação, amigos, irmãos. Deus não quer reclamação, Deus não quer murmuração, mas quer que tapemos a nossa boca e abramos nossos ouvidos para ouvi-lo falar conosco no meio do redemoinho. E aqui quero trazer para você uma reflexão para a sua vida. Nos últimos dias estamos passando pelo meio do redemoinho e, aceitando ou não, essa é a forma que Deus preparou para falar com seus filhos nesse início de ano de 2020. Através dessa pandemia que tem apavorado a humanidade em geral, Deus está falando: arrependam-se e voltem para mim. Você pode ouvir essa voz de Deus? Mas o que muitas vezes percebemos é que grande parte dos cristãos, ao invés de tapar a boca para ouvir a voz de Deus em meio a esse redemoinho, estão tapando os ouvidos e abrindo a boca e murmurando, procurando um culpado para justificar as nossas misérias. A culpa não é de X, não é de Y, não é de Z. A culpa é da humanidade que se afastou de Deus, e Deus está gritando e a humanidade se recusa a ouvir, está tapando os ouvidos ao invés de tapar a boca. Como é que você está agindo em meio a esta manifestação de Deus? Responda para você mesmo. Quarta resposta que eu vejo, respondendo porque os fiéis também sofrem. A aprovação do justo tem como objetivo aproximá-lo mais de Deus. Deus prova o fiel porque a aprovação do justo tem como objetivo aproximá-lo mais de Deus. Depois do segundo discurso de Deus, capítulo 40 e 41, Jó entende que tudo o que acontecia com ele era realmente plano de Deus e testifica de que, apesar de sua justiça aos seus próprios olhos, ainda não sabia quem é Deus. E aí no capítulo 42, verso 5, ele diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E a partir desse momento, Jó se arrepende de toda a falácia durante o tratamento de Deus para com ele. E agora sim, depois de entender isso, a voz de Deus já não parecia sair de um redemoinho, mas já soa como uma brisa suave ao coração de Jó. A alma de Jó é restaurada. Agora Jó não se vê mais como um merecedor do favor de Deus pelos seus méritos, mas entendeu que precisava diminuir para que Deus crescesse nele.
Nossas provações têm como objetivo aproximar-nos de Deus. Você crê nisso? Nós vemos então que Deus permitiu que Jó, o homem rico, crente, que jejuava e oferecia sacrifício por sua família, experimentasse o peso da tentação, perdesse saúde, perdesse família e perdesse bens, mas nada disso foi o suficiente para afastá-lo de sua fé em Deus. Depois de restaurado a sua alma, Deus restaura também os bens materiais, restaura a família e deu a Jó mais 140 anos de vida. Jó correspondeu aos planos de Deus em sua vida para nos servir de exemplo. E a pergunta é: você está pronto para ser exemplo em meio ao caos que temos vivido? Se os planos de Deus for usar você como experiências para os demais? Que Deus possa nos abençoar nesses momentos e fortalecer o coração de cada um de nós. Quero concluir lendo com você ainda em Jó, capítulo 14, versos 7 a 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, ou seja, os seus brotos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Jó fez uma alusão à árvore, porque nela também existe vida. Mesmo quando ela é cortada, mesmo quando morre o seu tronco no chão, assim mesmo, ao cheiro das águas, há uma esperança para essa árvore. Um pouco de água é o suficiente para que o seu toco volte a brotar e crescer novamente e produzir muitos frutos. Assim é com aquele que crê no Senhor. Talvez você esteja se sentindo como essa árvore cortada, sem força, sem ânimo, sem esperança. Parece que as suas forças foram sugadas pelas provações. Parece que seu tronco foi lançado no chão. Aquele chão frio, aquele chão úmido da desilusão. Mas ainda há uma esperança para você. Você crê nisso? Ainda há uma esperança para aquele que crê no Senhor. Essa esperança é a água do Espírito Santo que renova as nossas forças nos dias em que estamos fracos, no dia em que estamos desanimados, no dia em que estamos amedrontados, no dia em que estamos abalados. O Espírito Santo nos acalenta, nos fortalece e nos renova e nos dá a certeza de que ainda há esperança para aquele que crê. Você crê nesse Deus? Portanto, já encerrando, em dias de calamidade como os atuais, entenda uma coisa. Entenda que, primeiro, as provações podem não ser um castigo, mas servem para homenagear os fiéis. Você pensa que as provações só veio para castigar, mas ela veio para homenagear os fiéis, dizer: eu vou permitir que você sofra, porque eu sei que você não vai trair a minha confiança que eu tenho em você. No final, a sua bênção será maior ainda. Em segundo lugar, Deus tem um propósito em todas as coisas. Não há nada que acontece em nossas vidas que não seja o propósito do Senhor para nossas vidas. Terceiro, Deus se manifesta de várias formas. Ele pode se manifestar na brisa suave, mas também no redemoinho. E tanto a brisa como o redemoinho é Deus operando. Cabe a nós obedecer e entender o tratamento de Deus. E no final, a bênção será grande em nossas vidas. E por último, a aprovação do justo tem como objetivo aproximar-nos de Deus. Saiba
que se Deus permite provação na sua vida, na sua família, tem faltado trabalho, tem estado enfermo, as lutas têm sido constantes no seu casamento, com seus filhos, em todas as áreas, está passando por luta, saiba de uma coisa, Deus permite para aproximar você mais dele. Ele quer que você o busque de dia, de noite, em oração, em confissão, e ele quer aproximar mais de você. Amém? Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que vejamos o seu agir também em meio a essa pandemia em que temos vivido. E que tudo isso venha nos trazer maior aproximação do Senhor. Que tudo isso, lá no final, nós vamos ver o quanto isso também nos ajudou. Talvez não na vida secular, mas na nossa vida espiritual, nos aproximou mais de Deus e nos trouxe quebrantamento. Que essa palavra fale em seu coração, que essa palavra fale ao coração de toda a igreja, que talvez está levando uma vida um pouco relaxada, precisando de um conserto com o Senhor. Que essa palavra venha falar ao coração dos amigos que talvez ainda não conhecem a palavra de Deus. Quer dizer para você que Jesus, ele também era inocente e sofreu o maior sofrimento. Ele foi cuspido, foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinho. Ele foi chutado, foi chicoteado e por fim foi morto. E depois ressuscitou, para que você não precisasse morrer em seus pecados, mas que através da ressurreição de Cristo, você possa espiritualmente ressuscitar com Ele e morar para sempre com Ele em seu reino. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas nesse momento. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, fale ao coração de cada um que ouviu, Senhor, e assistiu esse vídeo, ó Pai. Ó Deus, que seja, Senhor, para o nosso crescimento, que seja, Senhor, que essa palavra venha encher os corações, ó Pai. Ó Deus, não de desânimo, não, Senhor, de incredulidade, mas de ânimo, de fé, sabendo que existe um Deus que está sobre todas as coisas e nos dará a vitória no final de tudo. Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém.